Olá, boa tarde, família. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Hoje em clima de festa, como é que tá o som aí pra vocês? Ainda em clima de festa, feliz ano novo para todos nós. Estamos em 2021 e hoje a nossa live é super especial. Live da família MG. Estamos em família. E eu vou trazer alguém bem especial. Oi, Neuci. Oi, mãe. A mãe já tá aí. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o Paulo. E ele vai estar contando um pouquinho pra gente da arte dele, né? Dessa arte que hoje é a arte da arquitetura, mas que começou e que continua, se mantém viva com as artes, seja da poesia, da escrita, do desenho. Então, sejam bem-vindos. Vamos chamá-lo aqui pra gente fazer um papo, uma prosa gostosa nessas lives que eu tenho feito todos os sábados, que é a live do Tempo de Ser. Como é que tá o meu som aí pra vocês? Vamos ver como é que vai estar o som de Paulo. Também. E... Oi, Oi, deu, né? tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, ninguém. Que bom estar aqui contigo de novo. De novo aqui, agora estamos ao vivo, online. Como é o meu Ao som? O vivo. teu som acho que tá bom pra mim. O meu tá bom pra ti também? Tá bom também, tô ouvindo bem. Ó, já temos pessoas aí entrando, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos Ó, aguardar. temos conterrâneos de Erechim aqui, ó. A Márcia entrou Olha, também com a gente. exatamente, eu tenho Não é, conterrâneos. Que bom, Márcia? Dá né? um oi aí pra gente. Mais gaúchos. Mas Ó, Débora, O Neuci Palma, lembra que eu trabalhei? lembro, Tem o lembro. Neuci. Que bom, que Olá, ó, bom aqui temos recebê-los também aí. outros poetas. Ah, Ô, legal. Lucimar, tudo O bem? Lucimar também está aqui com a gente, a Salete. Então vamos começar agradecendo, né? Esse ano novo que chega para nós, trazendo muita esperança, né, para nós, de novo tempo que chega, né, para que a gente faça esse tempo. Ó, a Maria Luísa está dizendo aqui que ela é de Passo Fundo. Conheço, Seja conheço. bem-vinda. Conhece a... Alton, tudo bem? Prazer em recebê-la, né? Também. Que legal, gente. Esse espaço aqui que eu comecei a fazer na pandemia, ele se chama, renomeei o Tempo de Ser ou do Ser, através da inspiração do livro de poesias O Vago Tempo dos Ventos, né, que é um livro que muito me inspirou e me inspira até hoje, que é um livro de poesias de dois autores que estão aqui hoje com a gente presente, né, ancorando essa energia. Muito grata, agradecida por eles estarem aqui, a Marçal e o Lúcio. E caminho, né, seguindo, já trouxemos na semana passada a live com a Thaís, falando que é tempo de festa, né, tempo de ser festa. E eu já estava ensaiando esse convite aqui para o Paulo, porque, para quem não sabe, o Paulo é meu pai. Ai, coisa boa, né? Coisa boa, né? Que Tá em bom. família, tá É, trazendo um pouco desses é. artistas da família aqui. E então hoje a gente vai estar fazendo essa prosa com o Paulo
ele estar contando um pouco para a gente a trajetória dele, né? Eu já sei, mas assim, adoro ouvir, né? Acredito que contar histórias e ouvir histórias em família é sempre uma dádiva, uma bênção que a gente tem, né? De também estar honrando, reconhecendo todas as nossas raízes, nossos ancestrais, que correm fortes nas nossas veias, nas nossas células. Ó, a prima também, Carla, muito bom tê-los aqui conosco, gente. Oi, Carla. É, que legal. Então, acho que podemos iniciar agradecidos. E o Paulo, para quem não sabe, é arquiteto, né, Paulo? E ele tem uma trajetória, além de arquiteto, ele também é artista, né? E também poeta. Não deixa de E ser, né? no nosso perfil lá no Mendes Gobi Arte, né? Que é as artes da família Mendes Gobi, nós temos vários produtos, né? Do Paulo, com as artes do Paulo. Então ele vai estar contando aqui pra gente, olha, a prima também, direto de Amsterdã, que legal. Oi, Dai. Oi, Dai, seja bem-vinda. Então vai lá, pai. Ah, não resististe, né? Não resisti? Conta pra gente um Não pouco. resisti. Começa Eu acho lá. que poderia começar contando que toda essa arte que a gente vive na família, né? É bem típico daquela frase que diz que o fruto não cai longe do pé, né? E as filhas, pelo menos, seguiram esse caminho. O meu pai e minha mãe me deram também uma oportunidade muito grande na vida, né, e a quem agradeço muito, que foi respeitar o meu desejo lá quando era criança de desenhar, né? Eu acho que eu nasci com uma Sim. caneta na mão, com um lápis na mão, não sei, mas sempre gostei de desenhar, sempre desenhando, sempre copiando coisas, né? Porque no começo a inspiração não era tão grande, talvez, então, de copiar, né? Então, eu tenho uma história assim de me lembrar do pai e da mãe do lado daqueles frios invernos da nossa cidade lá de Erechim, e eles quietos, comentando, quietinhos, baixinhos, e eu na mesa, aquelas mesonas grandes de almoço e do dia a dia dentro da cozinha, rodeado de papel e canetas e lápis e desenhando, né? Meu quarto era, na verdade, cheio de desenhos de Fórmula 1, quando surgiram os carros de Fórmula 1, aquele interesse para aquelas rodas grandes, grossas, né? Largas, né? E aí Sim. eu copiava, comprava as revistas, alguém conseguia as revistas para mim, eu acho mais certo, e ali eu copiava, né? Pegava um carrinho que estava lá na revista desse tamanho e fazia os meus quadros, que era em cartolina, que era o grande material que tinha na minha época lá na minha cidade, né? Então Sim. eu desenhava muito e passava a caneta nanquim em cima. Depois fixava no quarto, né? A minha parede do quarto era toda cheia, além das coleções que eu costumava e gostava de fazer, também tinha grandes paredes lá cheias de desenhos de automóveis, principalmente, né? Então já está na veia, na verdade eu nasci com esse desejo, às vezes até eu digo assim, poxa, que profissão eu teria escolhido fora a arquitetura? É difícil, porque na minha época não tinha design, por exemplo, mas talvez eu tivesse É. seguido design, né? Naquela época a gente fazia arquitetura e se metia como design, né, na verdade. A gente fazia Uhum. fazia marcas, fazia propaganda, fazia qualquer negócio, porque não existiam essas profissões, né, instituídas como hoje existem, né? Então, realmente, eu caía onde eu precisava cair, né? E foi legal perceber da minha família, dos meus pais, o respeito para me deixarem seguir aquilo, né? E eu acho que esse respeito eu aprendi e pude passar para vocês também como filhas, no sentido de deixar. Quer fazer? Vai fazendo, né? Se te deixa feliz fazer aquilo, por que não deixar, né? Por que que a gente está sempre se metendo, né?
A gente continua se metendo, na verdade, mas, mas, mas Família é isso. em algumas áreas a gente até deixou, né? Não, vai, né? E Uhum. eu noto que eu sou muito feliz quando eu faço aquilo que eu gosto, né? Eu me sinto alegre, eu me sinto extrovertido, me sinto dominando aquilo, não é algo estranho, né? Então eu creio que para ti também deve ser assim, né? Quando tu sente que tu tens uma habilidade, tu consegue trabalhar essa habilidade, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Quando a Sim. gente gosta e a gente ama aquilo, nossa, flui de várias maneiras, né? Então eu acho que a parte do desenho, a parte dessa habilidade, às vezes as pessoas até no próprio escritório, né? O pessoal, não, faz tu, fazes tu que tem mais habilidade. E eu respeito isso, porque eu tenho essa habilidade, né? E é um dom que eu tenho. E Uhum. eu me lembro perfeitamente quando, uns 20 anos atrás, começou a entrar a ideia de computação dentro do escritório, e eu não sou dessa geração, né? Dificuldade maior de aprender, de Da gravar, tecnologia, de né? registrar esses sistemas, né? Da tecnologia, claro. A gente aprende quando vocês ficam Uhum. dizendo pra gente, é assim, assim, daí tu fica repetindo, ok. Se tu parar de fazer, já esquece, né? E vocês não, já é dentro, né, do ser. Mas em épocas assim que eu queria migrar, né, para o computador, e alguém, eu não lembro quem, um dos meus estagiários de muitos anos, me falou, mas por que tu insiste? Se a tua habilidade é essa, por que tu não respeita a tua habilidade? E aquilo assim foi, Uhum. parece que eu estava há anos esperando alguém me dizer algo assim, né? Que eu tinha que respeitar o dom que eu tinha, né? E aí eu continuei, né? Eu vejo o pessoal trabalhando, também queria trabalhar daquele jeito, né? Com aquelas habilidades que eles têm, mas eles não têm a minha habilidade e querem que eu ajude. Então nós fizemos uma companhia boa, né? Eu do meu Sim. jeito e os que entendem da tecnologia de outra, e a gente consegue se afinar bastante, né? Assim que a gente cresce também, né? O outro ensina um pouco do que ele sabe mais, a gente aprende. Acho que é muito essa Exatamente. troca. É. O que eu digo, eu respeito muito quem sabe fazer um poema rimado, assim como eu respeito muito quem sabe mexer bem num programa de computador na minha área de arquitetura, que tem habilidade em fazer perspectivas e tal. É claro que a Uhum. gente admira, respeita e se junta para trabalhar na mesma direção, né? Para fazer as coisas na mesma direção, né? Então eu Sim. vim com essa habilidade que o meu pai, que era na área de odontologia, talvez tenha adquirido, tenha tido a oportunidade de usar a mão, né, com bastante habilidade. E a minha mãe era muito habilidosa na casa, porque eram as donas de casa, né? Minha mãe era, Uhum. mas ela fazia o crochê, por exemplo. Então, veja que ela também tinha o 3D, né? A ideia de volume, de traçado, né? De disciplina, né? Olha meu pai, né? Daí na boca, né? Enxergava em 3D também, né? Também tinha disciplina, também sabia lidar com a mão. Então tá um pouco na veia mesmo, né? Eu queria lá nos meus antepassados, né? Quem será que também tinha isso e que me deu essa. E veio até mim também, né? E passou para as minhas Sim. filhas também, né? Que de alguma forma tem essa habilidade. Então, é nesse sentido. Acho que É, é um dom e eu agradeço esse dom. foi muito legal a gente conversando em família ontem com, né, tios, né, e retomar, relembrar isso, né, que o meu avô, né, o pai do pai, ele era dentista, então, querendo ou não, também tem uma habilidade, né, para fazer. O dentista não deixa de ser um artista, né? Todos somos artistas no que fazemos, né? Um artista do modelar, do reconstruir, né, do tratar uma cárie. E a avó também, que ela teve essa, escolheu, né, por, como é que eu posso dizer, tinha esse dom do crochê, né, das manualidades também, e acabou também usando isso como uma profissão, que depois, né, foi também um sustento para ela, né, de ser crocheteira, considerada, como hoje eu estava citando que hoje nós temos a carteira do artesão, para quem realmente também
costura, borda, faz todas essas artes manuais, elas, né, o artesanato, essa palavra, né, Paula, ela vem do ato de artesanar, né, de fazer algo com as mãos, as manualidades. Fazer arte, E né? fazer arte, Fazer arte. é. Não, não. É. Aham. Então é isso. Então, por exemplo, assim, quando eu pude sair lá da minha cidade para começar a estudar em colégios, talvez não sei se eram melhores, mas no sentido assim de abrir uma nova perspectiva, né? Porque na nossa geração o sonho era ir para a capital. Nossos filhos, o sonho é ir para o exterior, né? Uma pequena diferença, né? Mas, mas esse era um sonho, né? A gente já ir para a capital já era assim uma grande coisa, né? Primeiro porque tu iria viver numa cidade grande que a gente não vivia, e enfrentar as dificuldades, né, os prazeres, enfim, também desses lugares diferentes. E eu levei isso comigo, essa questão assim do desenho, mas eu com o tempo fui percebendo que eu também conseguia escrever, por exemplo, escrever coisas, né? É, eu tenho muita facilidade de ler um livro, por exemplo, até esqueço a história, mas às vezes eu tenho a facilidade de, lendo o livro, reconstruir aquela página, aquele capítulo, escrevendo em formas não digo poemas, né? Mas reescrever dizendo aquilo com aquela palavra que eu chamo que daí põe a arte em cima, né? Quem fez aquele capítulo botou a arte da escrita. E eu tenho porque tenho isso, né? Tá em mim eu olhar aquilo e de repente transformar aquilo em outras palavras, mas com o mesmo sentido e muitas vezes acrescentando o meu sentido aquelas frases, né? Então eu Uhum, vejo que a poesia, os mini contos, né, como tu mostraste esses tempos numa live, ou uhum. esses, sei lá, como é que chamaria tudo isso, né? Porque cada um escreve de uma Prosas, maneira. versos, Prosa, verso, exatamente. Eu não sei fazer uma prosa e um verso. Às vezes até acontece, né? um De ser soneto, algo muito de acontecer algo muito rimado, algo muito assim que até eu fico olhando, nossa, né? Que legal conseguir fazer isso. Né? E sim. eu admiro quem consegue escrever dessa forma. Eu não consigo, né? Para mim a escrita ela tem um sentido sempre que parte de um silêncio, sabe? Ela parte de um silêncio, assim, para mim escrever é silêncio. Eu preciso do meu silêncio, mas o silêncio não interno, né, que te equilibra, que te acalma, e o externo, né? Às vezes com muito agito eu desenho, ok, mas eu não escrevo, né? Aí na hora da escrita realmente eu preciso um pouco É, mais do silêncio, né? Parece que se eu estou fazendo algo que eu tenho que me concentrar mais, eu não quero acompanhar a letra da música. Eu quero a música, só. Daí eu entro lá no violino, entro lá na guitarra, entro na bateria e vou fazendo minhas coisas, né? É diferente do que a gente pensa quando você vai escrever e está ouvindo um verso junto, daí vai atrapalhar. Para mim me atrapalha, né? Esse às vezes é muita coisa, silêncio, né? ele e ele vem, é um silêncio não de calar, ele é um silêncio que vem através de uma música, né? Às vezes a música me traz um silêncio, né? Eu estou concentrado naquilo. Ou olhar uma paisagem, muitas vezes, né? Isso é um silêncio, mas você tem que estar entregue àquele usufruto que aquilo está te dando, né? Então, muitas vezes, você está ali na beira do mar, olhando aquele mar, o que que tu estás olhando naquele mar, né? Tem tanta coisa para ver na frente, né? E às vezes tu está concentrado no brilho do sol, naquele quebrar da onda, ou no trepidar do mar, ou de repente o teu olho busca um barco, o teu olho busca um stand-up. Então esse é um silêncio, que tu É, não deixa de estar calado, teu pensamento está trabalhando, né? Mas tu está em silêncio. É para ti isso, né? É um usufruto teu, né? Assim como olhar para uma árvore, por exemplo, e de repente tu está olhando para a árvore e desprende uma folha e o teu olhar acompanha a queda daquela folha até ela cair no uhum, chão, né? E às vezes isso inspira muito, né?
O que que eu faria com isso, né? Como que eu escreveria que a folha, num determinado momento, se desprendeu e caiu, né? Então, é muito curioso isso na minha vida, assim, eu tenho muita observação nesse sentido. E eu acho que foi aquele na cozinha da minha casa, lá da minha infância, eu tinha. Onde o pai e a mãe conversavam, mas conversavam baixinho, como se fosse assim, vamos conversar baixinho para não atrapalhar, né? Sim. Então dava um silêncio e eu ficava ali, às vezes eu ficava conversando com eles, obviamente, né? Mas em silêncio, né? Um tipo de silêncio, né? Hoje ainda comentamos num determinado momento, muita gente precisa de barulho todo o tempo, né? Você entra num gênero de música alta o dia inteiro, é sempre o mesmo gênero, e você não enxerga no teu silêncio o que que é o silêncio dos outros, né? Que respeito eu tenho que ter com o outro, né? Você Uhum. sabe que eu morasse na minha casa, sabe que às vezes eu escuto umas músicas que a família não é muito fã, né? Eu boto lá minhas Umas musiquinhas, quando eles entram gauchescas, eu assim. desligo. Também as garotas. E eu Também, vou lá né? e Também. desligo, ok? E desligo. Às vezes fica um pouquinho mais, mas eu não fico perturbando o outro, que o outro tem outros interesses, né? Então É. esse respeito, ele vem através desse silêncio, que o silêncio faz com que a gente se perceba mais. E eu posso dizer Uhum. assim, eu em muitos momentos não me percebo, mas em muitos outros eu estou toda hora me percebendo. Percebendo minha respiração, minha posição, minha postura, o meu olhar. O que que eu estou olhando? Uhum. Que às vezes a gente está num lugar e olha para umas coisas que pô, teriam tantas outras para olhar. E quando a gente se toca, né, na praia dá muito isso. Na praia tem muita gente, daí a gente fica olhando para as pessoas. E eu, não, o que que eu estou olhando para as pessoas? Tá, eu já olhei, ok. Agora olha Uhum. para o horizonte, olha para a montanha, olha para o verde que tem lá enfiado lá no meio daqueles verdes, né? Eu acho que isso é poético, isso é que faz a gente saber usar depois esse conhecimento, né, que está no silêncio de cada um e botar para fora. Né? Então, eu acho que, não sei Sim. como é que é para ti quando tu escreves, porque agora tu começaste a escrever também, né? Sim. Eu digo que é bem importante esse silêncio para mim. Eu vejo que realmente o escrever ele demanda mais silêncio do externo também, né? Porque se você escuta uma música que tem uma letra, daí você já está envolvido naquela letra, é difícil você focar nas palavras que o seu pensamento está imaginando, cocriando ali, né? Então eu sinto que também esse silêncio da presença, né? É muito importante de a gente estar presente no que seja o que for que a gente está fazendo, né? O principal é respirar, porque sem a respiração a gente não é nada, né? Não estaria Claro. vivo. E aí, às vezes, a gente para. Opa, parece que a gente nem está respirando, esqueceu de prestar atenção que está respirando, né? Tô vivo! E hoje foi legal porque ainda a gente está com uns vizinhos aqui, estamos, né, juntos em família e eles estão escutando música um pouco alta e a gente, pô, que chato e tal. E aí eu escutei ele falar, escutando uma música, para um amigo assim, pô, cara, e ele se divertindo com uma música assim, sabe? Um molejão. Aí ele falou para o amigo, pô, cara, o legal disso tudo é estar tá vivo, né? Apesar de tudo, né, de precisar do som, de tudo, a gente em pleno 2020, que foi esse ano tão desafiador, É, e eu quero também comentar aqui, ó, que já temos perguntas, tá ótimo. todo mundo adorando, que estamos começando o 2021 com pé direito em família, aqui, ó, a Dai está colocando assim, uma pergunta. Olhando o passado, se a universidade fosse nos dias atuais, quais seriam os maiores desafios e medos que, né, que você teve? Quais seriam, digamos, as crenças, suas crenças mais limitadoras, seus medos? Eu não deu para entender muito bem o que ele falou, que ela perguntou. De repente, pergunta de novo, Daiane. Pergunta de novo. Ela É, vai perguntando e vamos continuando. Ah, enquanto isso a gente segue.
E eu coloquei ali, porque dá para a gente relembrar aí, né, Paulo, da tua primeira exposição, que foi no Rio Grande do Sul, né? Lá no, naquele espaço que tu falou. Conta pra gente um pouquinho aí. Foi uma oportunidade, né? Porque eu fazia desenhos e os desenhos iam acumulando. Num determinado Uhum, momento da minha vida, eu comecei a fazer uns desenhos grandes, né? Que eu dei um para minha irmã, dei para Maria Lúcia, tua mãe, minha esposa, né? uhum, Desenhos que inspirados por nomes, né? Por exemplo, eu me lembro do quadro que era mais badalado assim, era o meu bumerangue, que era um uhum, bumerangue. Só que eu nunca tive um bumerangue. Eu devo ter lido lá no passado que bumerangue era um objeto que tu jogava e voltava, né? Porque a gente não tinha a mídia para ir lá procurar no Google o que que é bumerangue e ver, né? Como é que funciona, né? sim. Mas em algum lugar eu vi essa palavra, vi o significado que era um objeto que tu jogava e voltava, e aí deu vontade de fazer esses desenhos. Naquela época meus desenhos eles eram muito acumulativos de formas. Eu gostava de desenhar uma mão e da mão de repente já virar uma cabeça e já virar um corpo e do corpo já virar um segundo corpo, né? E esse corpo às vezes ele estava de pé, de repente estava ajoelhado, de repente estava sentado, de repente estava esparramado e virava terra e virava uma planta. Então o meu desenho ele sempre tinha uma Uhum, história. Ainda tem, né? Hoje as histórias são curtas, são pequenas. Fazia histórias longas, né? Então eu pegava uma três, né? Uma um, às vezes, conforme o tamanho que inspirava em fazer, e fazia uma grande história ali dentro. Né? Nunca ficava contando qual era a história na minha uhum, cabeça, porque tem aquela história que a gente diz, cada um interpreta como quer, né? Mas às vezes a gente sim. fica com vontade de dizer, mas aqui eu quis dizer isto, né? Até para a pessoa enxergar o que eu estava enxergando. Mas a gente também, quando Uhum, vai olhar as grandes obras que existem no mundo, ninguém está lá dizendo para a gente que o cara, aquela pessoa desenhou querendo nos dizer isso. A gente fica olhando e fica sonhando junto. Né? Então a gente vê também que o uhum, sonho é interessante, ficar ali olhando, curtindo aquilo, né? Do jeito que você entende. Porque às vezes tu gosta da cor, às vezes tu fica lá encantado olhando pela cor. E às vezes tu fica encantado olhando pelo desenho, pela perfeição, e às vezes não. Como é que a pessoa conseguiu pegar um dedo e fazer um dedão todo deformado ou todo geométrico e tu olha ali, tá ali o dedo, né? sim. Então a arte é algo que está em nós em todos os sentidos, porque cada um de nós tem algo que pode fazer ou desenvolver no seu silêncio. Tem gente que diz, mas eu não consigo nem desenhar. Talvez consiga escrever. Ou fala muito bem, sabe colocar muito bem os seus pensamentos, né? E aí nós somos participativos uns com os outros porque aprendemos uns com os outros, né? Então, Sim. aqueles quadros tinham um tipo de linguagem, era um traço mais rústico, mais duro, né? Não tinha a habilidade que eu fui adquirindo depois de tanto desenhar, né? De pegar e fazer um traço longo sem soltar a caneta, né? Lá eu Uhum, treinei a fazer isso e depois eu aprendi a fazer sozinho o que eu podia fazer. Hoje eu já uso esses recursos da régua, uso até, mas uso a mão para o desenho todo à mão livre, né? Então, essa evolução que a gente vai desenvolvendo nas várias artes, não só do desenho, mas mesmo na escrita, eu olho assim que na minha escrita, quando eu gosto de fazer uma escrita que não tenha vírgula, que não tenha a letra maiúscula dando início. A palavra pode ser maiúscula, mas eu corto, né? Eu gosto de fazer essa composição tal qual o respiro da gente. eu Eu também gosto. gosto de fazer, né, a arte, aí pulo para outra linha, tal qual o respiro da nossa, né? Eu gosto de fazer essa separação. Eu gosto de botar um traço no começo, às vezes eu gosto de botar uns pontinhos, tipo assim, respirei, né? Para dizer que completo aqui a frase, né? Umas Então, reticências diferenciadas. é bem por aí, né? É, Então, mais é nesse sentido, né? é como a gente comentou com a Thaís, né? Que o livro dela, que eu apresentei aqui na live passada,
que ele não tem pontuação, né? Ela escolhe não por pontos. Então ela diferencia uma frase da outra, ou entre essa pausa, né, que seria um ponto final, ela não vê como se nada tivesse fim. Então, né, cada um tem a sua forma poética de viver a vida e experienciar a arte, né? E aí ela só coloca a maiúscula. Ela diz que no início ela fez todos os escritos, as poesias, com pontos. Então ela teve esse Com trabalho de ponto. tirar os pontos, né? O ponto parece que fecha, né? Para mim fecha. Sim. E o maiúsculo parece, quando é uma letra só maiúscula, para mim ele me parece assim que abriu muito fechado, né? Quando é só uma Uhum. palavra, ela está aberta. Se a pessoa quisesse acrescentar uma palavra na frente, ela poderia acrescentar porque não tem aquela maiúscula. Isso são brincadeiras do meu pensamento, Sim. na verdade, né? Cada um, cada um tem um jeito de colocar, de se expressar, né? E acho que, como tu tens falado muito nas lives, todos nós, se sentarmos, faremos escritas interessantes. Pequenas frases ou cartas. É que a gente tem estimulado aqui, né, esse tempo arte, acho que a conexão cai, mas para quem está no tempo e cunhada, né, inspirada pelo livro do Vago Tempo dos Ventos, que a gente fala muito sobre esse tempo que a gente vive. O importante é a gente sentir esse tempo interno, né? Esse tempo de ser, né? Vivenciamos mais o estar do que o ser. Eu vou chamá-lo novamente aqui. Pode deixar, então eu vou responder assim que a gente terminar essa parte aqui. Tá travando muito, gente? Ai, acontece, né? e, e essa questão das artes, da escrita, do jeito que o Paulo escreve, é muito legal, porque desde que eu me conheço por gente, né, comecei a, né, me formei em design gráfico, a minha irmã em publicidade, nós, essa família é muito artista, eu fui contribuindo, né, com isso, e o pai escrevia os textos, eu digitava, colocava, então se você acompanhar nas nossas redes sociais, as redes sociais da Gober Tetos, que é né, o escritório do pai aí com toda a equipe dele. E lá todo ano ele escreve, ele se sente inspirado e faz um escrito poético, uma poesia. E um desenho geralmente também. E esse ano foi lindo e falava sobre o tempo. E a gente vai estar trazendo aqui, ele vai estar lendo pra gente. E falando um pouquinho dessa criação, dessa inspiração dele de falar sobre o agora, que a gente está falando aqui do tempo da presença, né? Dessa atemporalidade que é ser, que está mais do que comprovado aí. Já vi palestras da neurociências que falam que nós mais estamos do que somos, né? A gente tem essa impermanência do estar. Eu estou aqui agora, eu estou filha quando estou com eles na casa deles, né? Eu estou amiga, eu estou. Então, esse nosso o estar e o ser, né? O importante desses tempos, né, de crise, desse momento que nos convida à regeneração, é muito importante que a gente se conecte com a nossa essência de ser mesmo, né? Vamos ver se ele conecta, gente. Paulo, cadê você? Vamos ver se ele entra aqui de novo. E... Ah, sim, ó, o pessoal tá pedindo das canecas. Então, gente, 2020 encerrou com as canecas que tinham e vamos fazer uma nova leva. Teremos novas, né? Novas as artes que ainda não tinham sido feitas em canecas vão estar sendo feitas. Eu, né, trouxe ele aqui para também falar um pouquinho disso, que realmente foi em 2018 a primeira exposição, né? Ele ia falar aqui quando que foi em Porto Alegre a primeira, mas em 2018 foi a primeira Traço Ponto, intitulada da coleção Traço Ponto, e foi em maio de 2018 no Espaço Cultural do BRDE.
fica aqui nosso agradecimento ao BRDE Florianópolis, né, Agência Florianópolis, e também à produtora Harmônica, né, da Paula e do Heitor, são uns queridos e nos oportunizaram isso. E depois foi em 2019, não, acredito que foi em 2019, em novembro, ele também levou essa mesma exposição com novos quadros, porque eu digo que esses artistas são maquininhas de fazer traços e ponto pai, e tem outras amigas aí também que, né, são da aquarela, de outros tipos de arte. E ele fez a e no SIC, né, no Centro Integrado de Cultura, na Sala Lindorf Bell, tivemos essa oportunidade. Foi legal, quem teve com a gente, ele também fez uma conversa, um bate-papo presencial com quem quis estar lá para conhecer um pouquinho do processo dele. E, ué, vamos ver, cadê ele? Ele não está aqui, gente. Mas eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Ó, vou estar convidando ele novamente. Essa aqui é uma das artes dele, que é a minha necessaire de lápis aqui, ó. Essa aqui se chama Sinergia. Eu vou até aproximar um pouquinho para quem quiser ver. O trabalho dele é pontilhismo, que a gente fala, né? Feito com nanquim. Antigamente ele fazia, eu não peguei muito isso, né? Eu não lembro, com bico de pena, ele usava muito. E aí hoje a gente já tem as canetas, né? De nanquim aí, as Uniball, e elas. E essa aqui é outra arte dele também, que foram colocadas na Necessaire, né? Então, a gente quer também que vocês participem com a gente e sugiram, deem a sua opinião de quais outros produtos, né? Em 2018, nessa exposição que aconteceu, a gente fez canecas e camisetas no tom cinza e branco, com algumas das artes. E ele a gente teve muito. A caneca foi um dos produtos que mais saiu, né? As camisetas também, mas a camiseta, né, tem a questão dos tamanhos, das cores, das artes que foram escolhidas. Então, que vocês nos ajudem, contribuam, né, com as sugestões de que produtos vocês sentem que realmente mais, né, que vocês vão estar usando, vai ser mais útil, que vai estar sendo uma forma de a gente estar levando essa arte aí da família para vocês também, para os lares de vocês. Então, essa aqui é uma necessaire que daí a gente escolheu. Foi, na verdade, um presente dos nossos amigos do Soares, da Ale Artes, que foram, né, que fizeram essa parceria inicialmente lá com a gente. E vamos tentar novamente chamar o Paulo. Paulo, de repente, sai da live e entra novamente, sai do Instagram. Vamos ver se eu vou conseguir chamá-lo novamente, porque eu tentei aqui e não deu. Fecha e volta para a gente continuar. A gente separou duas poesias dele aqui para o dia de hoje, que seria essa que foi de mensagem de final de ano de 2020. E também tiveram outras poesias que ele fez, né? Teve uma exposição da minha mãe, a Maria Lúcia, que aconteceu foi no Ministério Público, que foi a dos índios, e a minha irmã tinha feito né, a Bruna, ela também é artista, fotógrafa, ela fez uma fotografia de uma gota caindo no oceano, e essa gota linda, e aí o Paulo se inspirou e fez uma poesia que se chama Pupilas d'Água, e a gente vai estar também compartilhando. Ele tem toda uma carta aí de poesias, de livros que eu digo, poesias que vão se tornar um livro, e a gente vai estar lançando isso e contamos com essa contribuição de vocês aí. Ó, vou tentar mais uma vez, porque algo aconteceu, faz parte, né, gente? A gente sabe que ao vivo é assim, ao vivo é essa. Às vezes a internet falha, às vezes algo acontece e a gente tem que estar preparado, né, para isso. Vamos aí, fé que ele vai conseguir voltar aqui. Eu aproveitei e coloquei aqui, né, até ali não dá para ver também,
quadros dele dos anos 80, né? Porque desde sempre, como ele comentou aqui, desde que ele era criança, ele desenhava. Então, tem o quadro que está aos fundos dele também, um quadro que se chama, esse aqui, que está ali, ele é o Proteção. E o que está ali, eu não lembro exatamente o nome, mas que está na sala que ele está. E é muito legal porque as obras dele, elas trazem isso assim da importância a natureza, o homem, né, o urbano e a natureza, né? Então, o que que é esse homem urbano e a natureza, né? Como que a gente vai conseguir conviver, né, aqui na Terra, seja individualmente, coletivamente, ou pensando agora mais amplo, né, no nosso planeta, a Terra maravilhosa aqui que nos acolhe, e também com o cosmos, né, o universo, né? A gente sabe que há muitas moradas na casa do Pai e que todos esses, né, essa troca que a gente tem com seres de diferentes níveis de evolução do que o nosso, né, estão aqui e trocam com a gente para que isso aconteça. Ó, vamos ver, o pessoal aqui está dizendo que ele está tentando. Vamos ver o que aconteceu que ele caiu. Agora eu acho que vai dar. Aí agora ele vai estar lendo para a gente, então, uma das suas poesias. Ó, teve gente aqui, ó, que legal, Ana. A Ana comentou que foi na exposição dele, né, em 2019, novembro de 2019, lá no SIC, no Centro Integrado de Cultura, né, no Museu de Arte de Santa Catarina. E ela adorou escutar o pensamento dele a respeito dos desenhos, né, como funciona essa cocriação na mente dele para que isso se torne real, né, se transforme em Paulo, qualquer coisa, de repente você entra pelo Dagob, só me avisa se não tá dando mais pelo pessoal. É possível a gente tentar tu troca ali, entra pelo Dagob Arquitetos e eu te chamo novamente. E enquanto isso, eu posso estar também lendo para vocês, ó, não tá conseguindo te chamar, tá dando algum tipo de erro aqui. Então, eu te convido de repente desconectar, né? E trocar ali para sua conta profissional. E aí a gente continua aqui a nossa prosa. E tiveram também perguntas aqui. A gente está fazendo para ele. Vamos inusitar. E aí, eu falei para ele entrar. Ele vai chegar aqui e entrar contigo aqui, tá bom? Pode ser? Eu estou falando para ele entrar pelo Dagob, algo para ele tentar entrar com o Dagob. Se ele não conseguir, a gente faz outra coisa diferente aí. Eu vou tentar mais uma vez. Não sei o que acontece, mas a gente tenta. Vamos lá. Agradeço a presença de todos, gente, aí. Vamos ancorar para que realmente dê certo aí a volta dele para a nossa prosa, para a gente estar concluindo. E como a gente falou aqui, ele já tinha, eu acredito que foi numa fase, eu assim posso falar, né, como alguém que convive e convivia bem próximo com ele quando o Paulo foi professor por anos da universidade, né, curso de arquitetura, ele dava a matéria de paisagismo e nisso ele depois, né, chegou o tempo, né, são chegados os tempos da aposentadoria e tal, e aí então, ó, não consegui mais uma vez. Então eu peço para que você conecte pelo Dagob. Vamos ver se tu consegue. E aí ele, né, digamos que praticamente se afastou e
a gente sabe, todo mundo que foi aluno, muitas das pessoas, praticamente todos que passaram pela UFSC, né, no curso de arquitetura, falaram que realmente, né, falam muito bem dele como professor. E aí ele realmente pôde se dedicar um pouco mais ao desenho. Foi quando ele retomou mais essa produção artística e de fazer mais desenhos. E eu também tive a oportunidade de convidá-lo, falar, né, oferecê-lo, falar, pai, vamos lá, tem a exposição, tem, né, espaços para você expor, você está com tantos desenhos, vamos. E nós nos unimos aqui em família e ele topou. Vamos lá, vou tentar chamar novamente. Vamos ver se agora dá. Por agora vai dar certo. Enquanto isso, gente, ó, aproveitem, tomem uma água, um chá, aproveitem comer um cafezinho da tarde, né, um bolinho. Ó, é muito legal ver vocês aí do Brasil inteiro aqui com a gente. Pessoas que a gente não via há bastante tempo. A Regina, né? A Jacilene, a Renata, muito, muito legal tê-los aqui. A Marilde também, Mafra, que legal, Marilde. Olha, você já conhecia eles há bastante tempo, que legal. Ó, então assim, ó, gente, eu vou pegar e vou ler uma das poesias dele, a última, que foi a desse ano, que ela fala assim: deixe os sonhos das grandes coisas. Aceite as coisas humildes. Olha, agradeça os deveres simples, por menores que sejam. E façamos agora, porque agora é o momento decisivo. Agora, viu? Conseguimos. Celular para conseguir. Foi pelo celular? Não deu, não estava dando mais pelo iPad? Não deu mais. Ah, tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltando, então. Eu já estava começando a ler a poesia, mas agora, se tu puder ou não, tu prefere que eu continue? Não, tu vai. Tu continua. Vamos voltar com a pergunta que a Daiane tinha feito. O pessoal está perguntando: cadê as canecas? Cadê as canecas? Conta pra gente aí também. Ela perguntou assim: quais seriam as crenças limitantes do Paulinho universitário? As crenças limitantes são muitas, na verdade, né? São muitas, porque eu fui um menino criado no interior, com tudo aquilo que a gente gostava de fazer, de andar na rua, de brincar de carrinho até os 12 anos, quer dizer, né, com famílias bastante de orientação disciplinar, né, sem um tipo de cobrança, mas embutido outros tipos de cobranças, né? Cobranças de comportamento, de ação moral, de comportamento com amigos, com vizinhos, né? Esse Paulinho de algumas barreiras, né? Algumas traves, né? Que são dificuldades que hoje adulto a gente sabe que as tem, né? Às vezes lida tão bem com elas que elas desaparecem, né? Elas acabam não interferindo na vida da gente. E eu sempre fui uma pessoa que fui muito em paz com os meus grilos, sabe? Eu não tenho drama com as coisas que eu passei, positivas ou negativas, né? Principalmente as negativas, né? Como? Aí fica com aquilo na cabeça. Não, eu não tenho muito disso, né? Eu tenho que abandono e vou em frente, vou descobrir as coisas que mais eu gosto, as que mais me agradam. E eu dou preferência às coisas que mais me agradam. Então tem muitas barreiras, houveram sim, né? Muitas. Muitas, Assim, muitas, né? acredito que sempre que tem uma que você supera, depois tem outra, né? Vai chegar em outra. Outra. É mais ou menos assim. É mais ou menos não. É assim. Né? É
Assim, no fundo é assim. Então, o Sim. governo me perturbaram mais, que me limitaram mais. Lá no começo, quando jovem, ir para uma cidade grande, ir para uma universidade, ter que se expor, eu não estava preparado para essas coisas. Talvez o meu ensino, escola que eu participei no começo, não me deram essa ênfase. Mas lá eu aprendi a me expor, né? E eu sempre fui um cara que tem muitas coisas emotivas dentro de mim. Talvez sejam crenças também, né, que eu trouxe. Talvez medo de perder pai e mãe, talvez medo de ter saído da cidade do interior e vindo para a capital, né? Talvez tenham ficado marcas e até me lembro que na universidade, no começo eu tinha mais dificuldade, com certeza, depois eu fui me autoafirmando, assim, sabe? Porque hoje eu percebo assim, hoje os jovens não estão tendo mais uma chance de serem autodidatas. Eles têm Sim. que fazer um curso no exterior, eles têm que fazer um MBA, eles têm que fazer. Não, não tem que fazer. As pessoas têm dentro, precisa despertar o que tem. E naquela época era Sim. assim. A gente tinha que despertar. Então, o sozinho que eu vivi na época de estudante, claro, sozinho, longe da família, mas rodeado de amigos, foi construir um saber viver a vida, né? E de enfrentar essa vida, né? Tanto é que quando vim formado para Florianópolis, vim com uma mão na frente e uma atrás, como se diz, né? Vim para, né? Sem medo de começar. Eu acho que quem um jovem que sai daqui e vai para o exterior, tem tantos vão lá e sem medo de começar, vai lá lava a louça, não sei o quê, faz isso aquilo, né? Até se descobrir no que ele é bom lá para poder colaborar, para poder participar. Então, eu lembro assim que tudo que eu fiz e que marcam a minha presença como ser humano são daqueles valores e talentos que eu tenho e que eu consegui botar para fora, sabe? Por isso que eu chamo assim, eu sou mais autodidata das coisas. O desenho aprendeu com alguém? Ninguém. Aprendeu a escrever com alguém? Claro, os professores ensinaram a língua portuguesa para gente, mas aonde que tem essa Sim. vontade dessas inspirações, né? Como se tu tiver aí em aberto aquele cartaz Eu vou ler. o cartaz de da exposição, ele vai Sim. descrever bem aquele foi assim, eu fiz de relâmpago, assim, sabe? Eu sentei e eu senti aquilo. E ali foi o momento que eu pude dizer assim, aqui eu sou tudo. Aqui eu sou cientista de mim, eu não preciso copiar nada, eu posso ser eu. É engraçado porque na arte é assim, quando tu escreve também ali tu és tu. Se tu é crítico, vai ter elogio, né? Não vai alterar o teu Livre, rumo. livre de todas as crenças, né? De todos os condicionamentos. Então, se tu puder ler aquele ali, eu acho que aquele ali é bem Tá. significativo. Para mim, eu acho que significou bastante para a exposição também. É, que bom, e realmente ele é bem legal, assim, esteja aqui com a gente, estar aqui com a gente, né? Consiga olhar até de uma forma diferente, tipo, desmistificando um pouco essa questão de que artista só é aquele que já nasce com o dom, né? Olhar para si, né? E se permitir ser, né? Toda essa pureza, ser um co-criador da sua própria vida, da sua própria realidade. Então é assim, a poesia do Paulo. Despertei e recriei a bela e inspirada melodia das linhas, sem dançar de acordo com a música do mundo, sem viver fazendo download de valores aceitáveis, sem pensamentos e sentimentos que estruturam minhas vidas. Estou aqui para contar outras histórias, sem bloqueios e sem limites. Aqui sou cientista de mim mesmo. Sou autodidata. Sou muitas experiências traduzidas nos traços pontos. Sou investigador do meu próprio laboratório, porque ninguém pode me conduzir aos caminhos que só a mim pertencem. Aqui, ouso fora da caixa. Sou artesão de mim
Mirando as estrelas, sou mudança e transformação, porque ressignifiquei com gratidão. Aqui eu posso. Então, essa é a poesia, né? Não sei se ela não precisa ter nome, acredito que o nome dela pode ser esse final, né? Eu posso. Ou tu tens uma sugestão aí? Eu acho que eu posso, acho que todo mundo tem isso, né? Em alguma área a gente diz, eu sei, eu domino, é isso mesmo, esse é o meu talento, né? Isso é o que eu vim para colaborar com o planeta, com as pessoas, com as relações que tem. Então, bota para fora, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que ser assim, né? Ali eu me senti muito livre quando fazia os trabalhos e quando eu fui escrever eu quis mostrar exatamente que ali eu não tinha que fazer download de nada, não tinha que copiar nada, não tenho que seguir ninguém, eu tenho que seguir a minha intuição, o meu Intuição. ser, meus desejos, né? E desde que meus desejos não prejudiquem ninguém, por que não segui-los, né? Esse é um princípio que eu tenho, quer dizer, eu sigo, mas não prejudicar ninguém. Não quer dizer que a gente não, às vezes não prejudica alguém. Toma, pela própria imaturidade, né, a gente já prejudicou pessoas, cada vez prejudica menos, cada vez tem menos conflitos, porque a maturidade traz ao homem essa possibilidade de sermos mais corretos, mais verdadeiros, enfim, né? Sim, mais justos, mais fraternos, né? Quando a gente, né, mira essas estrelas, como diz ali, mirando as estrelas, né? Seria mirar Deus, mirar essa abundância da vida, né? Esses valores que são reais, né? Realmente que ficam, que a gente sente no nosso coração. E acredito que tu pode contar pela gente, para a gente dar uma, né, não se estender demais aí, como é que é a tua relação com o tempo da criação? Que as perguntas, lembra, eu escuto muito as pessoas me perguntam das suas artes, mas meu Deus, quanto tempo ele demora para fazer isso? Porque é tanto traço e tanto ponto, né? O pontilhismo é essa arte que são poucas as pessoas que fazem. Na realidade, o tempo ele não é muito extenso, não. Porque já tem idade, né? E quando eu começo a desenvolver um traço, eu tenho um tema. Digamos, eu tenho o colibri como tema, tá? Ou eu tenho uma raiz de uma folhagem ou de uma árvore. E a partir dali vai criando. O que vem, vem, né? E eu gosto no sentido de não manter aquilo muito rígido, muito fechado. Eu posso estar desenhando uma árvore e de repente a árvore virar um capacete, sei lá, né? Virar uma outra forma. Porque no decorrer do desenho, puxa, mas aqui podia entrar um outro tipo de traço. Ah, mas aqui podia entrar uma diagonal cortando o meu desenho e eu vou, né? Então ele se constrói muito facilmente, digamos assim, como ideia. Alguns dão muito trabalho no sentido do traço ponto, né? Porque no primeiro traçado é feito a lápis, é onde eu imagino como que vai construir aquilo. Quando eu entro para a caneta, não tenho bem certeza ainda se aquilo vai virar ponto, e aquilo vai virar traço, aquilo vai virar traço ponto. Aí ele vai se construir, ok, o que deu, deu, né? E às vezes eu lá no meio do caminho me arrependo. Poxa, dá vontade de fazer tudo de novo. Não, não vou fazer tudo de novo. Só porque eu comecei aqui com que eu devia ter feito o traço, esquece. Vai em frente, né? Tu mesmo ouvisse várias vezes eu te dizer que do erro se faz um acerto. Para mim, se eu tiver Faço do erro um acerto. caído um pingo de tinta no meu desenho, eu vou dizer, graças a Deus que veio esse pingo. O que que eu faço com ele? Eu vou quebrar a cabeça, às vezes, para equilibrar a Sim, forma, né? é uma, é, como tu disseste ali, eu ressignifiquei com gratidão, né? Ressignifica aquele caminho. É isso mesmo. Então, por exemplo, o traço ele pode virar mais grosso de repente, porque fino ele não chamou atenção. Mas tem algo que eu também tenho dentro de mim que eu não sei esclarecer talvez muito bem. É essa questão no desenho, a questão do equilíbrio, da harmonia, do cheio e do vazio, da luz e da sombra.
né? Não, tem alguns desenhos que eu faço que é muito pesado de um lado e eu não consigo mais voltar. Pô, outros desenhos, eu busco mais o equilíbrio. Então há um preenchimento entre o branco e o traçado e o mais escuro, o mais fechado no desenho, e dá esse equilíbrio, né? Talvez até na composição dos versos eu também busque isso, né? Porque se o tema, que nem Uhum. aquele cartão de Natal que tem ali, que é, né? Foi lendo algo que eu falei do agora. Eu Uhum. vi, pô, agora, agora. Mas o agora tem que ter um equilíbrio na composição da fala, um equilíbrio do tamanho da linha, um equilíbrio na incisão do pedido, porque ali eu também boto o meu pedido, não é só uma, né? Quer dizer, ó, faz agora o caminho do Uhum. bem. Isso é um pedido, eu faço esse pedido, né? Porque quando eu Uhum. vi que ia fazer, eu também posso pedir para os outros, né? Ali eu acho que eu digo que a palavra, eu não lembro bem, né, que eu falo que a palavra e É. a... Como é que é ali? Eu É, estava eu tava lendo, vou ler de novo. Tu fala da palavra e da semente. Deixe os sonhos das grandes coisas, aceite as coisas humildes. Agradeça os deveres simples, por menores que sejam. E façamos agora, porque agora é um momento decisivo para fazer o bem. A vida do amanhã está conectada com a vida de hoje. E, provavelmente a oportunidade do agora não será repetida. A boa semente, a boa palavra deve ser lançada agora. Só ela é garantia do porvir. Estejamos acordados, conscientes, atentos à possibilidade de fazer o melhor agora. fazer o melhor agora. É só isso. Em tudo a É. gente vai ter o melhor agora, né? E entra ali algo que assim, você faz o melhor agora, botando na frente o desinteresse, que é o mais difícil, né? Nós, como seres O humanos, ego, o sabemos. balãozinho, o Ah, balãozinho. falam fácil, né? Esse é o que mais a gente, né? Enfim. Como é que era ali a primeira frase, Priscila? Lê para mim que eu estou É. sem o... Das grandes coisas, as menores que sejam. Não, agradeço os deveres simples, por menores que Uhum. sejam. É porque a gente aprendeu na escola, na família, talvez também, que a gente tinha que conquistar, né? Que a gente tinha que conquistar sempre grandes coisas. E eu sempre digo Buscar assim, ter, né? objetivo a gente tem que ter, ok, mas nem sempre eles vão cair nas nossas mãos. Nem sempre nós vamos achar o caminho desse objetivo. Então você muda de objetivo, né? Mas quando a gente avalia esses objetivos, a gente olha que são objetivos sempre grandes, né? Sempre são coisas muito grandes. Deixa as coisas grandes. Começa com as humildes, né? Comece com as humildes, e as humildes te levarão às grandes, né? Por isso que eu insisti Uhum. nesse agora, né? Agora, como é que eu estou agora, Sim. né? Como é que eu me sinto agora, né? Eu me sinto dono de mim, eu me sinto realmente, né, como as mulheres dizem, um empoderamento, né? Eu me sinto empoderado de mim para realmente poder fazer o agora desinteressadamente. Poxa, quando a gente consegue assim é uma luz, porque daí tu ajuda os outros, né? Aí tu planta a semente, tu larga a palavra, tu larga a semente, tu tá ajudando, né? É bom o verso nesse sentido para dizer, né? A palavra é através do exemplo, né? Daí a palavra, na verdade, o silêncio, que eles vão puxar lá do início para concluir aqui, fazer o fechamento. E para um Que... quadro, hein? Eu Hã? tenho um aqui, tenho um na Ah, mão aí. mostra aí pra gente, então. Eu vou tirar aqui os comentários para o pessoal ver, então. Ó, gente, vou desativar um pouquinho. Olha que lindo esse aí, eu adoro. É verdade. Esse é o queimada? Exatamente. O que que a gente sente a tristeza quando vê uma árvore derrubada, né? Quando ela cai, até quando Uhum. ela cai na própria natureza a gente sente a dor. Então, ali mostrando que existe a dor, né?
pela lágrima escorrida e um olhar Sim. assustado, digamos assim, porque não tem só uma, tem uma árvore e tem outras quebradas, cortadas ou caídas com o tempo. Mas ao mesmo tempo que tem Dá mais para ver. baixo, né? De todo o tronco nasce uma nova raiz, né? É É, possível, dá né? para ver como se fossem outras. Uhum. Exato. Outros renascimentos, né? E ao mesmo tempo, de repente, eu sinto a necessidade de botar uns É. traços, né? Traços para equilibrar a figura como um todo, né? Pássaro ali é Uhum. um símbolo que eu uso muito, me expõe muito à sensação da liberdade, né? Do que é o crescimento humano, né? No sentido de alçar voo, né? Da liberdade, né? Do Uhum. pensamento, das crenças. Ah, te liberte disso, vamos para frente, né? Sim. Mas é nesse E a sentido. questão também, tu colocou do rosto ter essa tonalidade mais escura também remete, né? Às raças, né? Aos diferentes tipos de raça, Bem, sem limites. né? Então é isso. Porque a gente sabe que os índios têm a pele, né, um pouco mais escura, né? Essa nossa raiz tão indígena, tão, né? Ou até africana, negra, né? Tudo isso que no Brasil tem essa miscelânea linda, né? Coisa boa. Já nascemos Ah, globalizados. Permanecer com esse pensamento aberto, né? sim. Ai, gente, acredito que é isso, né? Então, se tu queres concluir com mais alguma coisa. Não, ao concluir, eu acho assim, eu acho que eu tenho assistido tuas lives, né, acompanhado o teu trabalho, e eu vejo assim que todos que vêm colaborando contigo, né, como eu estou fazendo aqui hoje, mostram para todos nós, para todas as pessoas, as potencialidades que a gente tem e que a gente tem que agradecer por elas e não ficar olhando a potencialidade dos outros. A potencialidade dos outros, elas nos auxiliam a aperfeiçoar as nossas, mas nós nunca seremos o outro, porque o que nós vamos fazer é único, né? Só nós vamos fazer. Então, a Priscila faz uma coisa muito diferente de mim, muito bem feita, com muita precisão, com muita inteligência, ok, tá, mas eu não consigo fazer, beleza, então eu aproveito dela o que ela me dá, né? Respeito nela o que ela tem para me oferecer e vou aprender com ela.